Fala galera, beleza? Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Hoje eu trouxe aqui, vocês estão vendo, o professor de filosofia, autor do livro Contra o Aborto e Imaginação Totalitária, católico, é muito importante frisar essa parte, católico, Francisco Raso. Só para começar, eu já quero agradecer o professor. Hoje é domingo à noite, são 8h30 exatamente. Eu liguei para ele agora, ele prontamente atendeu. Então, obrigado, professor, por você abrir mão aí do seu descanso e fazer esse vídeo para nós, para os inscritos do Mamãe Falei, tá bom? Obrigado a você pelo convite, espero que seja bem esclarecedor conversar aqui com você, Arthur. Bacana. Vamos lá, só dar um resumo para quem não entendeu o que aconteceu ainda. Uma menina de 10 anos que vinha sendo abusada sexualmente pelo seu tio de 33, que está foragido, né, desde os 6 anos de idade, sob a ameaça dele fazer mal aos familiares dessa criança, ou seja, ele chegava para essa criança e falava, olha, se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou fazer mal para pessoa X, Y, Z, né, acabou engravidando desse tio. Tá? A nossa legislação brasileira diz que o aborto é permitido em 3 casos e somente esses 3 casos. 1, quando é para salvar a vida da gestante. 2, quando essa gestante foi vítima de estupro. E 3, quando o feto é diagnosticado com anencefalia, que é aquela doença onde não há formação do cérebro. Tá bom? O que aconteceu com essa garota foi que ela é do Espírito Santo, ela conseguiu autorização na justiça para fazer o aborto, e o primeiro hospital que ela foi negou, né, esse procedimento porque ela está num nível avançado de gestação, ela não está mais com 3 semanas, conforme ela havia informado, ela está com 22 semanas, isso dá praticamente ali, dá 5 meses de gestação. Só uma curiosidade, eu conversei com alguns médicos, e alguns médicos me disseram que de 16 semanas até no máximo estourando 19, 20, você consegue fazer esse procedimento com risco considerado até moderado. A partir disso, inclusive no caso dela, que ela tem 22 anos, é muitíssimo arriscado, inclusive para a vida dela, este procedimento. Enfim, ela foi para outro estado buscar fazer esse procedimento, e a Sarah Winter, que eu vou até me poupar de falar dela aqui, ela expôs o nome dessa criança, expôs o endereço onde essa criança ia fazer esse procedimento, inclusive ela cometeu um crime no artigo 17 do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz claramente que ela não poderia ter feito isso, e chamou o médico de aborteiro, não deixou, chamou um grupo de ativistas que foi para essa porta do hospital, inclusive não deixaram os médicos entrar. Então eu resolvi falar com o professor Francisco Raso, que para mim, eu tenho um carinho especial por ele, ele tem uma participação especial na minha vida, porque eu já fui um ativista pró-aborto, e eu mudei de opinião lendo o livro dele, e mais do que isso, tendo contato pessoalmente, e ele tendo muita paciência para me explicar muitas coisas sobre o aborto. Então, sem mais delongas, professor, eu vou te fazer 3 perguntas hoje, tá? E eu espero que essas perguntas sejam bastante esclarecedoras para as pessoas aqui do canal, tá? Antes disso, só expor algumas opiniões de pessoas relevantes no debate público, tá? A primeira delas, Joel Pinheiro, não é numa discussão sobre se você deve ou não apoiar um aborto, não é mais isso, é apenas sobre ter um mínimo de compaixão com essa menina que foi violentada. Se você não tem isso, conclui-se que também não se importa com a vida humana e que diz enxergar o feto. O interesse é outro. Outra opinião do Felipe Neto, né? Se você acha que uma criança de 10 anos grávida após o estupro deve ser obrigada a carregar o fruto desse estupro e ter sua vida posta em risco, você não é mais um ser humano, apenas uma ferramenta da maldade teocrática em busca do poder. Você representa o martelo, não Cristo. Outra, Bruna Marquezine, e não tem nenhum religioso na porta da delegacia exigindo a prisão do monstro criminoso que estuprou a sobrinha e está foragido. A religiosidade é uma doença, estamos falando de uma criança de 10 anos, não é ser pró-vida, isso é ser ignorante, limitado e cruel. Né? Haddad debochado, vocês têm noção que estão chamando uma criança de 10 anos que foi estuprada de assassina? Anthony John, a Sarah Winter informou o nome e o endereço da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e está grávida. É um achincalho com a dignidade de uma criança depois de sofrer um abuso, agora é exposta por essa pessoa nojenta e desprezível. Denuncie, por favor. Eu acho que está ouvindo aqui, professor, uma série de mistura de conceitos, mas então vamos para as perguntas. Primeira delas, o que você acha, né, da posição, em primeiro lugar, depois nós vamos falar dos católicos, mas dos ativistas pró-aborto, neste caso, inclusive chamando religiosidade de doença, etc. Bom, primeiro, Arthur,
precisamos destacar algo que é fundamental. Você mencionou bem aí no começo da sua apresentação dessa discussão, lembrando que a lei brasileira já ampara alguns casos. O caso de estupro, o caso de risco de vida e o caso de anencefalia. A lei brasileira, no meu entendimento, é uma lei bastante razoável. Bastante razoável. A legislação brasileira sobre aborto é uma legislação que me deixa bastante até orgulhoso de pensar como ela ampara os dilemas sem tratar de maneira pueril, sem tratar de maneira inconsequente. Acho que a lei brasileira, acredito na lei brasileira, pensei muito nela, escrevendo meu livro, conversando com as pessoas, ela fornece um amparo muito adequado para casos dessa natureza. Porque não é uma lei que libera o aborto, é uma lei que entende o drama em alguns casos. E no entendimento desse drama, acaba inclusive permitindo que seja feita no SUS. Dito isso, e por que eu estou batendo nessa tecla? Porque se a lei brasileira já ampara esses casos, sobretudo no caso de uma menina de 10 anos, não há que se discutir o aborto nesse caso. Então, não tem que tornar o caso da menina de 10 anos um caso sobre o aborto. Pô, a lei brasileira já resolve. Por que ficar instrumentalizando uma tragédia de uma menina que sofreu sistematicamente estupro para pautar uma discussão que a lei brasileira já resolveu, que a lei brasileira já resolve? Então, do ponto de vista das pessoas que começaram a pautar essa... Olha, eu nem sei quem começou essa discussão de pautar isso, na internet não tem quem foi, quem não foi. Sim. Mas começou a chegar para mim, o que você acha desse assunto? O que você acha disso? Eu falei, olha, primeiro que a lei brasileira já resolve e eu não tenho que ficar dando opinião sobre uma tragédia. A minha opinião que está sendo dada aqui, e Arthur, queria deixar bem registrado isso, é sobre a instrumentalização de uma tragédia com relação a uma pauta que não deveria nem estar na discussão. Que é eu pessoalmente chamaria, inclusive, de cruéis as pessoas que utilizam da exposição dessa criança para fazer militância política por tema A ou B. Exatamente. Certo? Exatamente. A gente está vivenciando com este caso muito emblemático quanto o debate público ele é tremendamente sujo na medida em que ele usa o caso que deveria ficar em sigilo justamente para proteger a dignidade da família, a dignidade da criança. Porque não é uma questão de discutir ou não aborto, você percebe? Se você perguntar se é contra o aborto, claro que eu sou contra o aborto em todos os casos, mas esse é um caso para discutir o aborto? Não. Não é, entende? Sim, enfim. Muito boa. Professor, você como um católico, e é muito especial para mim poder contar com a sua opinião, qual a sua opinião sobre os católicos que fizeram isso? Né? A Sarah Winter, inclusive, que enfim, chamou essas pessoas para ir na porta do hospital e fazerem esse barulho todo. Eles estão salvando uma vida? Essa é a visão que os católicos têm do que estão fazendo? Arthur, uma oportunidade tremenda você me dá poder falar disso. Eu sei que muitos católicos vão me chamar de liberal aqui, que é a mesma coisa que chamar demônio, mas eu queria deixar bastante claro aqui que o importante, quando você diz católico, é que nós temos a orientação da igreja como uma unidade, e uma unidade que está organizada hierarquicamente. Então, quando a gente fala católicos, é uma coisa... Eu sei que não é culpa sua, tá? Não é uma responsabilidade. Claro. Aperfeiçoando aí a discussão, aperfeiçoando a linguagem. Existe o que a Igreja Católica diz, existe o que muitos fiéis católicos acham que a Igreja Católica faz e deve fazer, e eles assumem a vanguarda como se a Igreja Católica fosse eles, a posição deles. É preciso fazer uma distinção importante, porque assim, a Igreja Católica, de fato, é contra o aborto, e a procura do aborto é excomunhão lata sentença, ou seja, você não precisa nem ser excomungado por um padre, pelo processo, pela liturgia da excomunhão. Já está excomungado procurar o aborto. Só que, veja, a igreja também é muito cuidadosa para não abandonar em nenhuma medida o fato de que nós devemos sempre olhar o problema à luz da misericórdia, à luz do amor, à luz do acolhimento de todos aqueles que estão envolvidos numa tragédia. Então, assim,
Muita gente olha a moral católica e passa uma régua achando que a moral católica dita a perfeição do mundo humano. Não é desse jeito. A Igreja Católica parte do catecismo, do drama humano. Quanto o drama humano, a fragilidade humana, o pecado está envolvido nessas discussões porque fazem parte da natureza humana. Então, assim, não tem solução fácil. Contra, favor. Contra. Não é assim que a Igreja Católica e o catecismo olharão o drama. Muito pelo contrário. O sofrimento humano precisa ser dimensionalizado na misericórdia e no amor de Jesus Cristo. E o que esses ativistas fazem é subverter este amor, este acolhimento. Primeiro exporam a menina, chamar o médico de assassino, sabe? É uma confusão que só tem um nome, é a confusão dos diabos, para ser literalmente falar como nós devemos falar. Olha, a gente precisa sempre guardar aqui, Arthur, a atitude que os católicos têm, esses católicos ativistas têm, exacerbada, inconsequente, raivosa, dá margem, constrói o arcabouço para figuras como Felipe Neto, essa outra mocinha que você citou, oportunistas, destilarem todos os seus venenos contra a religiosidade, contra o sentimento religioso das pessoas. Sabe, é um prato cheio. Fala, agora, não deixa de ser oportunista dos dois lados. Então, Sim. assim, Sarah Winter é uma oportunista, assim, da pior espécie que existe. E é oportunista, igualmente, os católicos que usam essa tragédia para botar sua bandeira, sua cruzada no peito, achar que está realmente fazendo Sim. uma cruzada em nome do nosso Senhor Jesus. Olha, todas as instituições, né, têm inimigos, todas. Se você pensar instituições religiosas, se você pensar instituições do Estado, a própria polícia militar, por exemplo, é um exemplo, né? O que, a meu ver, mais prejudicam essas instituições? Quando alguém intitulado destas instituições faz algo absurdo. É um golpe que vem de dentro, porque essa pessoa, como você falou perfeitamente, ela dá margem para aquele inimigo daquela instituição falar, olha lá o que é aquela instituição. E não é assim que deve ser enxergado. Eu fico imaginando, professor, quantos milhões de padres existem, né, no Brasil, que fazem um excelente trabalho, e de repente tem essas pessoas se intitulando como católicos, dizendo, eu estou aqui para salvar uma vida porque a igreja... Não, amigo. Fale pelo teu nome. Uhum. Não fale pelo nome dos católicos ou pelo nome de instituição A ou B, porque eu tenho certeza que não é essa a posição dessas instituições. É por isso que, para mim, como eu te falei, é muito importante poder contar com um professor católico para dizer o que está acontecendo. Só para resumir isso que você falou, claro. Você quer saber o que um católico realmente pensa? Pergunta para o arcebispo, pergunta para o Papa. Não é Sarah Winter. Sarah Winter, assim, ela não deixa de ser católica, tá? Não deixa de ser uma fiel, não deixa de ser alguém que sofre dos males do pecado como qualquer outro ser humano. Deve ser acolhida em sua misericórdia como qualquer outro ser humano. Só que essa distinção que você faz é muito boa, quer dizer, ela não pode falar, eu não posso... É aquela coisa de pegar a parte pelo todo, sabe? Sim. Essa confusão de pegar a parte pelo todo. Baixa a bola. Vai respeitar a família dessa pessoa, vai pensar se essa família dessa pessoa não está precisando de uma ajuda, não está precisando de um abraço. Exatamente. Professor, uma última pergunta que até te fizeram no Twitter e para mim é muito importante. Deixa eu entender, então. Você, neste caso, é a favor do aborto? É isso? Não, eu não sou a favor do aborto. Eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto para todos os casos. A pergunta que a gente tem que fazer é se este caso se define como um caso de aborto. As pessoas acham... O que é o aborto, Arthur? É muito importante dizer isso. A gente acha que aborto é interromper a gravidez e aborto. Claro, quando a gente está falando de aborto, quando a igreja fala de aborto, quando nós estamos falando da discussão do aborto, o que está envolvido é o seguinte: é uma mulher ou uma família, o seu parceiro, o seu marido, enfim, que em plena posse de sua consciência delibera para interromper uma gestação. A minha pergunta fica muito simples. Essa garota de 10 anos,
está deliberando em plena posse de sua consciência moral para interromper uma gravidez, não preciso nem responder. Uma menina de 10 anos não tem o desenvolvimento moral pleno nem para saber o que aconteceu com ela. De tão dramático. Só de professor, essa definição é perfeita. Tem de haver a deliberação. Porque senão, se fosse entre o aborto pelo aborto, vamos ao absurdo. Uma mulher que perdesse uma criança, ou seja, que tivesse feito um aborto espontâneo, também estaria ali pecando, vamos dizer assim, ou estaria ali cometendo um ato contra. E não é. É como o senhor. É isso, essa resposta é perfeita. Tem de haver a deliberação. Correto? Claro, isso é fundamental. O ato moral só é punível ou responsabilizado, né? Você só responsabiliza um ato como moral se ele está em plena posse da sua consciência deliberativa. Eu estou deliberando para o ato moral. Eu quero praticar o aborto. Sim. Eu não quero praticar o aborto. Bom, então, percebe? A luz do juízo, né, do julgamento moral, é condicionada fundamentalmente pela consciência moral, pela deliberação, pela escolha. O problema dessa menina, de uma garota, não só dessa mesmo, é que ele é um extremo, é uma situação extrema em todas as suas dimensões, e nós passamos uma régua, tomamos essa situação extrema como parâmetro de outras situações ditas, entre aspas, normais. Não é desse jeito. Uma situação extrema, ela não é a medida para todas as outras situações. Em si, o que está acontecendo com essa menina já é uma tragédia. Já é um fosso moral profundo. O que se faz em torno dele agora, esse barulho da sociedade, com católicos envolvidos, é afundar mais ainda isso na lama da imoralidade, da irresponsabilidade social que se tem sobre esse caso. Professor, muito obrigado pela presença, pela paciência, né? O seu último tweet que eu vi realmente é muito bonito. A sua última frase, inclusive, foi: não há solução fácil. Isso, inclusive, expõe a fragilidade moral humana, né? Para mim, aquilo lá é muito bonito. Realmente, exatamente. Não existe solução fácil. O negócio não é branco no preto, né? E num outro tweet você até falou: quando você dá uma opinião, é branco no preto, você pode ser confundido com um idiota, com um arrogante, porque realmente não é, né? Então, professor, eu quero agradecer demais, né, por tudo aquilo que você já me proporcionou pessoalmente, em termos de reflexão, de amadurecimento, pelo seu tempo, agora pela sua atenção, e espero que ainda tenhamos muito contato para que a gente possa engrandecer o debate aqui, principalmente para os inscritos do meu canal, tá bom? Muito obrigado, professor, bom resto de domingo e boa semana. Obrigado, Arthur, um abraço aos seus espectadores e parabéns pelo trabalho de tentar levar um pouquinho de calma para esse ambiente tão pernicioso, e, né, esse ambiente tão difícil. Eu que agradeço. Se precisar da minha parte, sempre conte comigo.